Muito boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Este programa que entra na sua casa todas as terças e quintas-feiras para trazer aquilo que é a Bíblia, assuntos bíblicos, tópicos bíblicos que possam enriquecer o seu espírito, alimentar a sua alma e assim conectar-te ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória pela oportunidade que nos dá de estarmos diante das câmeras, entrar na sua casa e poder ministrar uma palavra da parte do nosso Deus vivo. Quero agradecer a todos que estão conectados ao programa O Verbo, a Mega Televisão, através da TMT, Star Times e também através da TV Cabo, dizer que você está no lugar certo e que Deus possa abençoá-lo. E enquanto nós estivermos a fazer este programa, que o Espírito de Deus possa realmente libertar a sua vida. Hoje nós vamos falar de um tópico complexo, estaremos aqui tratando sobre o suicídio. Suicídio não é um tema assim que podemos dizer que a Bíblia trata com muita vastidão. Nós não encontramos na Bíblia muita doutrina acerca do mesmo, tanto que algumas correntes teológicas diferem com relação à prática do suicídio. Qual é o destino que alguém que pratica o suicídio tem, como lidar com alguém ou com um corpo, ou com alguém, ou com a família, depois de um ato de suicídio. Nós estaremos aqui a conversar acerca deste tema e com certeza você aí em casa poderá também interagir conosco e compartilhar suas experiências, aquilo que é o seu ponto de vista, naturalmente bíblico, em relação ao tema em apreço. Antes mesmo de irmos para a Bíblia, eu quero compartilhar aqui uma nota que tirei do Voice of America, que é um site aqui da internet, que é uma nota que foi redigida em 2016, 19 de maio de 2016, e que fala de uma estatística que tem que ver com suicídio aqui em Moçambique. Eu vou ler para contextualizar até a importância de nós estarmos aqui a tratar este assunto. Diz aqui a nota, o artigo: a OMS diz que a esperança de vida continua abaixo da média. A esperança de vida em Moçambique continua abaixo da média do continente. Moçambique é o país africano com maior taxa de suicídio e a esperança de vida é de 57,6 anos, abaixo da média continental, que é de 60 anos. Os dados estão num relatório de estatísticas mundiais de saúde, divulgado nesta quinta-feira, 19, no caso concreto 19 de 2016 de maio, em Genebra, na Suíça, pela Organização Mundial da Saúde. O documento revela que Moçambique tem uma média de 17,3 suicídios por cada 100 mil habitantes, a taxa mais elevada do continente. Nós estamos a dizer aqui, ou estamos a ler aqui, que de acordo com essa estatística, Moçambique, no continente africano, é o país com mais suicídios. 17,3 por cada 100 mil habitantes. Enquanto que a mortalidade devido a homicídios é de 3,4 pessoas por 100 mil, colocando o país neste item entre os 3 melhores de África nesse capítulo. No capítulo da mortalidade por envenenamento acidental, como por exemplo pesticida, querosene, químicos domésticos, monóxido de carbono ou drogas, Moçambique tem a pior taxa da região africana, com 8,1 mortes por cada 100 mil habitantes. Estamos a dizer que aquelas taxas de mortes por acidente, alguém acendeu ali o carvão e dormiu e inalou o monóxido de carbono e veio a falecer, ou tomou um medicamento, ou tomou petróleo por acidente. Moçambique estava com a maior taxa de mortalidade, que era de 8,1 mortes por 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade materna, segundo a OMS, é de 489 por 100 mil nados vivos, enquanto na mortalidade infantil, 78,5 de crianças com menos de 5 anos morrem em cada 1000 nados vivos.
E diz também que uma das causas dessa realidade deve-se ao fato de apenas 54% dos partos em Moçambique serem acompanhados por profissionais de saúde. Quer dizer que quase metade da população moçambicana faz os seus partos sem nenhum acompanhamento médico. A OMS registra que, apesar das melhorias verificadas nos últimos anos, a esperança média de vida continua abaixo da média africana de 60 anos, continuando em 57,6 anos à nascença. Estamos a dizer que a média de vida em África são 60 anos, Moçambique está abaixo disso, com 57,6 anos a média de esperança de vida. Quanto ao acesso a fontes melhoradas de água potável, isto é muito importante, principalmente porque nós estamos agora neste contexto de Covid-19. Diz que quanto ao acesso à fonte melhorada de água potável, apenas 51% dos moçambicanos têm esse privilégio. Estamos a dizer que somente, por aí 51, metade da população moçambicana tem acesso à água canalizada, água em condições e por aí em diante. O relatório analisa indicadores também relativos a algumas doenças, entre as quais o HIV, tuberculose, malária, nas quais Moçambique surge entre os 10 países mais afetados em África. Quer dizer que também estamos com estas pandemias como HIV, tuberculose, malária, são problemas que afetam o nosso país. Bom, nós fizemos aqui um panorama, buscamos este artigo que traz um panorama um pouco mais vasto, mas até podemos tocar, porque quando falamos de suicídio estamos a falar de morte, e todas estas coisas desaguam em morte. No entanto, o que realmente queremos focar é a questão do suicídio que nos coloca com a pior taxa no continente. Em Moçambique, comparando ao continente africano, é o país em que temos maior registro de suicídio, pelo menos de acordo a estas estatísticas de 2016. Por aquilo que eu tenho acompanhado, por aquilo que foram estudos que fiz, esta estatística não mudou bastante. Continuamos com altas taxas de suicídio e o que se tem dito é que uma das causas que leva ao suicídio, ou a causa que tem sido recorrente em relação a isto, tem que ver com depressão. Mas vamos à Bíblia. A Bíblia fala aqui no livro de Mateus capítulo 27 de um homem que cometeu suicídio. Vamos analisar o contexto em que a Bíblia aqui coloca o suicídio de Judas. Já com certeza que já ouvimos falar de Judas, um dos apóstolos. A Bíblia diz aqui no versículo 3 de Mateus 27, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa, a responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo de oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo de oleiro como o Senhor me havia ordenado. Palavra aqui do Senhor. Hoje estamos aqui com o pastor Leonildo Maumana e também com a profetisa Hilda Horta, e vamos conversar sobre este tema. Enquanto aguardamos também a vinda do pastor Narciso Macuacua, que entrou em contato conosco a dizer que estaria atrasado, mas que está a caminho, portanto, a qualquer momento esperamos recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Assim que ele chegar, a realização vai nos dar sinal de que está aqui e ele vai entrar e vai participar do programa conosco. Seja bem-vindo, pastor Leonildo, é sempre muito bom lhe ter aqui na casa e principalmente a falar de um tema tão oportuno como este. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero saudar a todos os telespectadores da Mega TV e dizer que é sempre um prazer enorme
poder estar aqui para juntos conversarmos, debruçarmos de alguns temas que são de muita importância para a nossa sociedade, não só para a nossa sociedade, também para a nossa igreja, porque além de vivermos numa sociedade, também vivemos no seio de igreja. E este é um tema que, de qualquer uma das formas, afeta a igreja. Pode não afetar, pode não ser quando acontece com um membro da igreja, mas algum familiar de um membro da igreja. Então, de alguma forma, a igreja é chamada a responder, como a Bíblia nos elucida, que nós somos o sal e a luz do mundo. De alguma forma, nós não devemos ficar sem reação em face a estes acontecimentos. Estamos aqui para, de alguma forma, salgar e mostrar luz. Então, eu acho que é um tema pertinente, muito, muito importante, olhando também para as estatísticas que o nosso país apresenta, que é um dos número 3 em todo o mundo, quando nós falamos de números de suicídio. Então, isto mostra, eu como evangelista diria que isto mostra que ainda existe muito trabalho a ser feito de evangelismo no nosso país, porque somente o evangelismo, somente Jesus é que traz fé e esperança nas pessoas, é que traz de novo vontade de viver, é que tira aquela amargura de vida. Algumas pessoas estão angustiadas, não conhecem o sentido de vida porque ainda não aceitaram Jesus. Então eu, como evangelista, pessoalmente já levo para esta vertente de muito trabalho a ser feito na Seara. Amém. Profetisa, seja bem-vinda ao programa Verbo. Muito obrigada por mais uma oportunidade de poder estar neste lugar para falar sobre este tema pertinente, conforme havia dito o pastor Leonildo. É um tema que coloca o povo moçambicano em causa, suicídio. Maior número de moçambicanos estão a passar por esta situação. Então, estaremos aqui a debruçar sobre este assunto e vermos as possíveis formas de colmatar esta situação e quais os motivos fazem com que haja suicídio. Então, é um prazer e muito obrigada por mais uma vez estar neste lugar. Pastor Leonildo, a maior parte das pessoas que cometem suicídio, por incrível que pareça, está numa faixa etária jovem. Estamos falando de 15, 29 anos. Qual é que deve ser a razão? Qual é a explicação para isso? Por que são exatamente os jovens a cometer suicídio? Primeiro eu vou entrar na vertente espiritual. Sim. O homem é um ser espiritual e tudo começa no espírito e se materializa aqui na carne. Nós encontramos que a faixa etária que é mais assolada é dos 15 anos aos 20 e tal anos, porque é nesta faixa etária em que a pessoa começa a descobrir-se, começa a ter alguma responsabilidade de vida, que é o momento também de tomada de decisões, rumo de sua vida. E algumas pessoas, quando estas coisas não acontecem, começam a sentir-se frustrados, porque é nesta idade em que alguns têm considerado esta idade como a idade da tarde, desculpa. É o momento em que a pessoa começa a realizar-se na vida, é o momento em que a pessoa casa-se, tem o seu emprego, termina a sua faculdade. Então, o que é que acontece? As pessoas, quando estes eventos não acontecem segundo o esperado, começa a gerar uma frustração, começa a gerar uma angústia, uma depressão que leva as pessoas a perderem o sentido da vida, a olharem a vida como se não tivesse mais sentido. Alguns olham, olha, o meu colega que fez comigo a 12ª classe já está a trabalhar, as miúdas da minha idade já estão casadas, e isto começa a gerar uma sensação de que eu estou ficando para trás, eu sou inútil, eu não valho nada. Por essa razão é que nós encontramos maioritariamente esta faixa etária tomando essas decisões de retirar a sua própria vida por acharem que a sua vida não tem o mesmo valor comparado com as outras pessoas. Sim, senhora. Profetiza.
há alguma relação, faz alguma relação entre o suicídio e a pobreza? É legítimo que num país como o nosso, sendo um dos países mais pobres do mundo, também apresenta um elevado índice de suicídio? De certa forma, existe uma relação. Mas antes de ir taxativamente à resposta, queria dizer o seguinte, que o ser humano é um ser, como havia dito o pastor Leonildo, é espiritual. Ele é espírito. Então, muitas das vezes existe um vazio no ser humano, que ele não consegue se achar por causa daquele vazio. Então, procura preencher esse vazio de formas erradas, muitas das vezes. Quando não consegue preencher o vazio, porque sabemos que uma das maneiras de preencher o vazio do ser humano é ter Deus. É ter Deus. E Deus é a solução de todas as coisas. E muitas das vezes o ser humano encontra-se numa situação de perdido por não ter a direção certa. Por isso que pode incorrer esse risco de causar suicídio, porque sente-se pobre. Para ser rico, nós primeiro precisamos ter Jesus no coração, primeiro precisamos saber qual é a fonte da nossa vida, da nossa riqueza, da nossa prosperidade. E muitos encontram-se perdidos porque não encontram a direção certa. E outra coisa, o ser humano, para além de ser um ser espiritual, ele é um ser eminentemente social. Ele é um ser eminentemente social. Quando está no meio de pessoas abastadas, é assim como se diz, e ele é o único que não tem aquelas condições, começa a sentir-se frustrado. E é necessário que existam pessoas que possam falar para esta pessoa aonde e como é que pode-se adquirir essa riqueza e para não cometer suicídio. Por isso existe, de certa forma, alguma relação. Existe alguma relação com a pobreza e tantos outros fatores históricos, familiares e tantas outras coisas. Pastor, depressão é tido como principal causa de suicídio. Na verdade, acompanhando alguns debates sobre suicídio, é chamado a intervenção de psicólogos. Tem-se tentado olhar para a questão da saúde mental como maneira de colmatar, tratar, resolver, evitar o suicídio. E por incrível que pareça, na maior parte dos debates, quando se trata quando o assunto é suicídio, pouco ou quase nunca se chama um pastor para falar sobre suicídio. Eu tenho várias perguntas à volta disto, mas queria começar mesmo por esta. Depressão é um problema espiritual ou um problema meramente psicossomático? Tal como eu disse no princípio, quando eu estava respondendo, que o ser humano é um ser espiritual. E tudo o que acontece no físico, primeiro acontece no espiritual. Por essa razão, eu quero dizer, a depressão, os médicos agora, a OMS categorizou agora a depressão como uma doença. É algo novo. Mas tudo começa no espírito. Se nós percebermos que tudo começa no espírito antes de materializar-se no físico, aí iremos à raiz do problema. Eu quero considerar como um assunto espiritual. Por quê? Porque o vazio começa no espírito. Ele começa a sentir este vazio lá no espírito, começa a sentir esta tristeza no espírito e isto começa a transparecer para o social ou para o natural. Se nós formos a reparar, vamos ver que existem pessoas abastadas sofrendo de depressão. Quer dizer que não são os carros que têm, não são as casas que têm, não são os valores em suas contas bancárias que podem preencher este vazio. Sobre este assunto até, nós tivemos aqui um programa que fizemos com missionários japoneses. E
Japão é o país com maior índice de suicídio no mundo, Sim. sendo também o país mais desenvolvido do mundo. E estamos aí a questionar como é que vocês, sendo um país desenvolvido, alta tecnologia, baixo índice de pobreza, altas taxas de desenvolvimento humano, tem um grande índice de suicídio, o maior do mundo. E o missionário que esteve aqui conosco respondia que pelo facto deles não terem Deus, essa foi a resposta que ele deu, o fato deles não terem Deus faz com que eles tenham muitos problemas mentais. A Bíblia diz: a alegria de espírito vem somente do Senhor. E a partir do momento em que o Senhor não está em nossas vidas, automaticamente não teremos esta alegria de vida dentro de nós. Por essa razão que somos suscetíveis a esta depressão, mas tudo isto, a gênese de todo este assunto é uma gênese espiritual, porque o ser humano, além de tudo, é um ser espiritual e precisa de ser complementado por uma divindade espiritual nessa pessoa. A partir do momento em que não tiver esta divindade espiritual complementando ou enchendo o vazio que o ser humano tem de natureza, haverá estes índices de suicídio. Nós vamos a reparar, vamos ver que temos exemplos de vários cantores renomados a nível mundial que tinham tudo, mas foi-se descobrir que suicidaram-se porque sentiam-se sozinhos. É verdade. Mas eram pessoas parece que quanto mais sobem, mais sozinhos, mais depressivos ficam. Mais depressivos. Quanto mais famosos, mais solitários. Tudo isso tem a ver com esta fome ou vazio espiritual que somente Deus pode suprir na vida do homem. A partir do momento em que o homem tem Deus em sua vida, as outras coisas não vão preocupar tanto. Encontramos, quando a Bíblia fala acerca da história do rico e o Lázaro, fala da história de alguém que comia daquilo que caía da migalha, ou daquilo que o rico deitava fora. Ele comia das sobras. Mas a Bíblia diz que aquele homem viveu até o seu último dia de vida, estava tranquilo. Não era a falta de bens não era motivo de depressão, porque aquele homem tinha, em primeiro lugar, Deus. A maior riqueza que um ser humano pode ter na sua vida é Deus. É tudo que o homem precisa. Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade em que caracteriza as pessoas de acordo com aquilo que elas têm. Então, para responder esta forma de ser e estar da sociedade, as pessoas começam a preocupar-se com isso. Se for a reparar, Rev, vais ver que agora, até em alguns lugares, algumas igrejas estão preocupadas com o evangelho de prosperidade, que é para tentar ver se as pessoas vão responder, vão ter uma resposta que vai de acordo com a sociedade em que se vive. Mas a maior riqueza, tudo aquilo que o homem precisa para viver, é de Deus em seu coração. Somente isso. Tendo Deus no seu coração, não é possível a depressão permanecer lá, porque aquele que vai cuidar de nós será Deus, também estará cuidando do nosso coração. Maravilha. Seja bem-vindo ao programa O Verbo, Pastor Narciso. Já tínhamos informado aos nossos telespectadores que o pastor teve um imprevisto, mas que se juntaria a nós e ficamos muito felizes por ter chegado aqui. Oramos por si para que não acontecesse nada na estrada, porque queríamos mesmo ouvi-lo também a conversar connosco sobre este tema. Quando introduzimos o programa, dissemos que Moçambique é o país com o maior índice de suicídio em África. E também estivemos aqui a falar de algumas estatísticas que têm a ver com aspectos ligados à morte, e o nosso país não anda bem nestas estatísticas. E já agora mesmo, no final desta conversa, a pergunta que eu colocava era sobre o fato de, quando se fala de suicídio, associar-se à depressão, e daí convidarem-se os psicólogos para fazerem uma avaliação a isto. E dificilmente encontramos os pastores
ou se chama pastores, homens de Deus, indivíduos que entendem de questões espirituais para abordar o assunto. Pastor Narciso, qual é o seu ponto de vista em relação a isso? É um problema de psicologia ou é um problema espiritual ou é um problema que tem que ver com ambos os lados? Alguém que está com problemas depressivos e que depressão é uma das causas que leva ao suicídio. Sabemos que não é, mas é das causas mais conhecidas ou frequentes. Tem pessoas que cometem suicídio por outras razões, que não sejam necessariamente de depressão, como foi o caso que nós vimos aqui, Judas, Mateus 27, ele não era uma pessoa que sofria de depressão, mas teve mais de decepção e acabou se suicidando-se. Um indivíduo que está com esse problema procura o pastor, procura o psicólogo, procura o pastor, depois vai ao psicólogo, procura o psicólogo, depois vai à igreja. Qual é a melhor maneira de lidar com alguém que tem princípios de suicídio? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui e saudar os irmãos que conosco estão aqui e pedir desculpas pelo atraso. Tive uns contratempos muito sérios, mas já estou aqui, graças a Deus. Obrigado mais uma vez pelas orações. Bom, diria que a pergunta que faz por si já está completa, portanto, tem introdução, desenvolvimento e conclusão ao mesmo tempo. Não sei por onde talvez era para fazer a pergunta mais difícil. Percebi. Não sei por onde começar, mas diria que, como estava a dizer, uma das causas do suicídio são perturbações mentais ou psicológicas. Essas perturbações mentais ou psicológicas são classificadas, como estava aí a explicar, como a depressão, bipolaridade, esquizofrenia e outras formas de manifestação. Bipolaridade, o que seria? São aquelas pessoas com uma espécie de identidades diferentes. No momento ele tem um comportamento, depois tem outro comportamento, quer dizer, muda assim. Com muita flexibilidade. E também existem outros fatores que estão relacionados com o stress. O fator de suicídio relacionado ao stress está ligado, por exemplo, a situações econômicas, por exemplo. Se a pessoa está a passar dificuldades econômicas, isso pode levar essa pessoa ao stress. Isso já não tem nada a ver com perturbações mentais. É uma pressão social. Porque quando é mental, é do interior para fora, mas ao nível do stress já é de fora, é a pressão social, é aquilo que a sociedade faz. Por exemplo, uma crise no casamento é de fora para dentro, um problema econômico é de fora para dentro. Quando as outras situações de depressão são mesmo de dentro para fora, a forma como a pessoa se aceita ou não. Eu diria que outro caso, por exemplo, está relacionado com questões de auto-isolamento, solidão. Então, a pessoa que não tem muita ligação, não tem relações, acaba se refugiando nos filmes, se refugiando nos videogames e outras formas de preencher aquela falta de amizade. Muitas vezes esse isolamento é causado pela não aceitação nas redes, diria o quê? Não são exatamente redes sociais, mas redes de amigos, né? Uma inserção em grupos, seria dizer assim, rede de grupos de amigos. Por exemplo, eu me identifico com o movimento rap, é um exemplo. E os rappers não me aceitam, isso pode me deprimir, eu me isolo. Eu me identifico com o grupo rock, eu me identifico com o grupo X, e aquele grupo ali não me assume como um legado, como um quadro. Então isso pode me isolar e me levar a suicídio. E depois temos questões de decepção. Tocou aí um aspecto, quando falou, por exemplo, de isolamento, videogame. Eu estava a fazer um comentário de um programa que nós fizemos aqui com missionários japoneses. O Japão é um dos países com alta taxa de suicídio, sendo um país rico. E nesse mesmo programa, o missionário fez menção a isso. Ele disse que os jovens lá, eles passam horas e horas a fio trancados a jogar videogame. Sim. Não saem, não socializam. Não tem vida social, sim. Então, isso faz com que ele, quando saia para um ambiente social, mais humano, mais interativo, pessoa para pessoa,
essa pessoa se sinta um pouco deslocada, estranha para aquele ambiente. E depois tem outras consequências, que é a questão de como a pessoa valoriza a vida ou não. Agora, indo para a questão que me colocava, eu diria que são duas vertentes diferentes. Uma das coisas que faz alguém procurar um pastor ou uma igreja é, em primeiro lugar, o fato de achar que essa pessoa precisa de ajuda. E, em segundo lugar, perceber que essa pessoa precisa de ajuda de Deus. Então, é por isso que é o que faz uma pessoa procurar um pastor. Porque o pastor, o que é? O pastor é um sacerdote. Portanto, é alguém, entre aspas, que representa Deus. É a pessoa que nos indica, que nos ensina, que nos guia pelos caminhos de Deus. Então, uma pessoa que procura Deus da sua própria forma, não consegue procurar um pastor para lhe orientar como pode ter um encontro com Deus. Não é? Então, para dizer-se, as pessoas procuram um psicólogo, procuram um médico, varia isso. Sim. Até porque é preciso perceber que, para além de ser um problema espiritual, é também um problema patológico, é uma doença. Por exemplo, a depressão é uma doença. Então, pode-se tratar com medicamentos, pode tratar com acompanhamento médico, mas se essa doença de depressão tiver uma raiz espiritual, aí não terá nenhum comprimido possível que irá resolver. Não haverá um aconselhamento meramente psicológico que irá resolver, senão a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus penetra onde o medicamento não chega. A palavra de Deus vai até a separação da medula e dos ossos. A palavra de Deus vai até a separação da alma e do espírito. Deixa eu ver se eu percebi. Temos depressão sem problema espiritual, alguém que entra num processo depressivo, Sim. mas que não tem uma causa espiritual. Foi o que eu disse. Pode explicar mais ou menos como é que isso se manifesta? Eu vou explicar da seguinte forma. Sim. Existe possessão, existe opressão, existe manipulação ou aquilo que chamamos de tentação, normalmente. Influência satânica. Yeah. Possessão é quando o espírito imundo está dentro do seu corpo. Isso chama-se possessão. Opressão é quando a sua vida está sob controle do espírito. Ele não está dentro do corpo, mas influencia. Portanto, pode bloquear as suas finanças, bloquear a sua vida, bloquear o seu casamento, bloquear o resto da sua vida. Mas você não está possesso. Tanto que podemos orar, você não manifestar. Porque o demônio não está dentro, mas ele age porque você lhe dá legalidade para agir. E depois existe manipulação ou tentação, que qualquer um sofre. Ok? De acordo com a Bíblia, uma pessoa quando é possessa, essa pessoa tem um espírito dentro, como estava a dizer, precisa de exorcismo, que é o ato de expulsar, que chamamos de libertação de forma geral, mas que não é libertação, aquilo chama-se exorcismo. O ato de expulsar um demônio. Okay. Depois temos a opressão. A opressão, como é que se faz a libertação de uma pessoa oprimida? É com conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto uma pessoa possessa, com oração, você expulsa o demônio. Uma pessoa oprimida se liberta com conhecimento. Então, por exemplo, uma pessoa tem um problema de bebida, de álcool. Como é que você liberta essa pessoa? Não é com oração. É com oração para o demônio, no caso de a pessoa ser possessa. Mas é com informação correta. Explicar à pessoa o que é que está acontecendo, o que leva ele a viver daquele jeito, e o que é que acontece no mundo espiritual. Então, o que estou a pretender dizer é que, do mesmo jeito que em todas as outras doenças também, existem doenças físicas e doenças espirituais. De tal forma que conhecemos pessoas que vão ao hospital, fazem todos os testes e não acusam nada, mas no entanto a pessoa está a acabar. A pessoa está a emagrecer, está a morrer. Significa que o problema dessa pessoa é espiritual e não físico. Expulsando o demônio, repreendendo o espírito por detrás, a pessoa fica curada. É por isso que acontece isso nas igrejas. Sim. Quando nós oramos pelos doentes, e a pessoa diz: eu vim aqui, estava com dor X, mas já estou bem. Eu sofri durante 10 anos com problemas X, mas agora estou bem. Por quê? Porque aquele problema não era meramente físico ou psicológico, mas era espiritual. Então precisaríamos de lidar com o assunto de forma espiritual. É por isso que nós, por exemplo, quando recebemos pessoas na igreja doentes, nós oramos pelas pessoas e recomendamos que vão ao hospital. Ora e vá ao hospital. Por quê? Se o problema for médico, biológico, se for físico, precisa de uma cirurgia, por exemplo. Nós os pastores, não efetuamos cirurgias nas igrejas.
Então, deve haver uma intervenção cirúrgica. O que nós fazemos? Impedimos a mão satânica e permitimos que os médicos possam fazer o trabalho deles. Sim. Então, oramos e expulsamos o demônio que oprime a pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer? A depressão também pode ser física, mas também pode ser espiritual. Pode ser espiritual no sentido de possessão, pode ser espiritual no sentido de opressão, pode ser espiritual no sentido de manipulação. Temos exemplos na Bíblia de pessoas que sofriam de depressão, de cunho espiritual, mas os outros sofriam de depressão, não era de cunho espiritual no sentido de manipulação, não, no sentido de opressão ou possessão, mas era a própria tentação assim, era pesada para eles. Então, a situação que eles atravessavam, temos o exemplo de Moisés, pediu morte várias vezes. Sim. Temos o exemplo de Elias, pediu morte. Jonas pediu morte. Jeremias, todos esses aí pediram morte. Sansão até causou. O caso de Sansão é outro. O caso de Sansão não é suicídio, na minha opinião. O caso de Sansão, para mim, não é suicídio. Porque o suicídio é o ato de tirar a sua vida intencionalmente. Sansão, quando morreu, não queria tirar a vida dele. Queria matar os filisteus. Então, ele morreu em batalha. Sansão morreu em batalha. Ele matou, a Bíblia diz, matou mais na morte do que durante a sua vida. Então, ele estava em guerra. É como se fosse um soldado que morre em guerra. Isso não é suicídio. Sabemos que há um risco quando mas ele vai à guerra. Estava pronto para morrer quando ele pegou no coisa. Mora eu e os meus inimigos. Mas a questão aí... Ele sabia. Mas a questão do Sansão é que a morte para ele não estava focada nele. Diferente, por exemplo, de como Moisés pede a morte dele. Moisés não disse assim, mata a mim, mata o povo de Israel. Disse, mata a mim só. Elias não disse, mata a mim, mata o povo de Israel. Disse, mata a mim só. Jonas não disse, mata a mim, mata Nínive. Disse, mata a mim só. Jeremias também. Então os textos são diferentes. Okay. Tá para perceber? Mas para o caso desse aí, por exemplo, não era um problema espiritual, então, era o estresse do trabalho que eles faziam. E trabalhar e não ver os resultados. Nós vemos, Jeremias profetizou num tempo em que Israel era de duras servas, diz a Bíblia. Cabeça dura, não entendiam nada. Aliás, quando Deus lhe chama, ainda lhe diz, vou te mandar para um povo que vais falar, não vai te ouvir, mas continua a falar. Então ele já entrou no ministério a saber que não seria ouvido. Não vão me ouvir, mas eu tenho que falar. Então, chega que ia se estressar. Então, estava estressado realmente. Chegou a fazer para Deus. Se for assim, tira a minha vida. Eu já vivi, para não mereço viver mais do que os meus pais. Mais ou menos. Eu vou pegar essa última deixa para fazer aqui uma pergunta à profetisa. Tem se manifestado agora, tem se verificado, principalmente das notícias que vêm do Brasil, que é o nosso país irmão, que os pastores andam com grandes problemas de depressão. E alguns pastores também, tivemos alguns pastores que suicidaram-se este ano. Quando este problema ele entra dentro da igreja e começa a afetar até pastores, como é que a igreja deve se posicionar? É uma pergunta um pouquinho complexa. Bom, mas eu acho que todo pastor deve ter um pai espiritual ou um conselheiro. É o primeiro ponto. Porque se está a fazer a obra, de certa forma, aparecerão assuntos que vão pesar a vida do pastor. Porque os crentes, é o que o pastor havia dito, são desobedientes, são crentes que para ouvir e obedecer é um problema sério. Então, pastor, ele é homem de Deus, mas também é homem. E tem sentimentos, tem sentimentos. É necessário que tenha um conselheiro. Sim. Preciso conversar. Sim, conversar, aconselhar. E é necessário haver este pai espiritual, não sei se é assim como se chama, mas é necessário haver. Um discipulador. Alguém que... Sim, exato. Alguém para onde o pastor chega, fala e o conselheiro vai dizer, tem que ser assim, aguenta, suporta. Algumas pessoas têm dito também que tem que ver mesmo com o stress. O pastor Nascimento também falou aqui da questão do stress. Os pastores trabalham muito. Eu já perdi a conta de quantas vezes me ligaram 2 horas, 3 horas de madrugada. Não temos hora para atender. Pastor não tem férias. Não tem férias. Não tem férias.
verdade. De janeiro até dezembro está trabalhando. É verdade. Mas pronto, estou a receber aqui indicações, temos que sair a tirar o nosso pequeno intervalo. Continue ligado, estamos aqui a conversar sobre suicídio. Este tema que é de veras pertinente e que perturba a sociedade, mas nós hoje aqui no programa O Verbo, de acordo com as Sagradas Escrituras, vamos sim fazer com que o suicídio caia por terra nesta nossa pátria amada, em nome de Jesus. Fica aí ligado conosco, até já. Mega TV, voltamos já. Mega TV. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Quando chegamos à nossa casa, Queremos tudo à nossa maneira. a Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papa Nelton nunca perde um jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Mega TV. Mega TV. Mega TV. Estamos de volta. Muito boa noite. Estamos de volta ao programa O Verbo. Hoje estamos aqui a tratar sobre o suicídio e por isso você tem todos os motivos para estar aí conectado a nós. Quero agradecer aqui a que estão ligados através do Facebook, a Celina Nabita Mutemba, a minha mãe querida que nunca perde nenhum dos programas. A paz do Senhor esteja consigo. Também quero saudar ao irmão Alfredo Antônio Vilanculos, que também está ligado ao Facebook. Que Deus possa abençoá-lo. Qualquer questão você pode antecipar e colocar no Facebook. Quando envejo eu vou lá para verificar se há alguma questão ou não.
pertinente aqui para colocar aos nossos convidados. Estamos a tratar mesmo de suicídio. Vou perguntar agora ao pastor Leonildo. Suicídio é pecado ou não é pecado? E, se for pecado, a pessoa que comete suicídio, para onde é que vai? É assim, a Bíblia diz que um dos mandamentos que nós encontramos na Bíblia é que não matarás. Aqui a palavra não matar também tem a ver com não matar não tirar a sua própria vida. Este é o mandamento, e todo aquele que comete ou então infringe este mandamento está pecando. O suicídio, isto responde à questão que me foi colocada. Pelo fato de estar-se a tirar uma vida, e Deus não dá o direito a nenhum homem de tirar a vida de outrem ou de tirar vida, o homem que tira a sua própria vida também está pecando. Agora, vindo para a segunda questão. Não, espera, vamos deixar a segunda questão. Eu quero ouvir a resposta do... não me responda a segunda questão, responda-me somente a primeira. É pecado. Suicídio é pecado ou não é pecado? Mas deixa-me reforçar a pergunta. O indivíduo está sob pressão, stress, como acabou de dizer aqui. Até pode ser opressão satânica, muita agitação ali, vozes puxando a ele. Não, vai lá para fora, a tua vida já não vale, tu já fizeste de tudo, ninguém te compreende, a solução mesmo aqui é sair desta vida e vais para um sítio melhor. Mesmo assim tem um escape. E por aí em diante. E o indivíduo é crente. Mesmo assim tem um escape. A Bíblia diz... ele é crente. Sim, Jesus diz, vinde a mim todos sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não, mas temos pastores que também cometem suicídio. Esses deviam estar sob o jugo leve de Jesus. Sim. Mas estão ali naquele stress também e acabam despencando nisso. Espera, vamos voltar assim. É pecado ou não é pecado, pastor Narciso? Ok, indo direto, é pecado. E posso apresentar aqui os meus argumentos de por que é pecado. Primeiro, eu diria que é pecado porque é a violação do sexto mandamento, como ele estava a dizer. Não matarás, do Êxodo. Então o suicídio é o mesmo que tirar a vida, só que no caso a sua própria vida. Então por causa disso é pecado. Em segundo lugar, é pecado porque o suicídio é um atentado à vida que é dada por Deus e que é também a imagem do próprio Deus. Em Gênesis capítulo 9, versículo 5 e o versículo 6, nós vemos no 5 que todo animal que tirar a vida de alguém será penalizado. No versículo 6, todo aquele que derramar sangue de alguém será penalizado. Portanto, é penalizado, significa que é pecado. Tirou vida. E então, todo assassinato é, portanto, um atentado à dignidade da vida humana, em primeiro lugar. Então, se eu matei, seja um feto, ou a mim mesmo, ou qualquer outra pessoa, eu interrompi um projeto ali. Então, eu não tenho direito de fazer isso. Pastor, não tem atenuantes? Ainda tem outros argumentos. Sim, tá bom, ainda tem outros argumentos. O suicídio afronta a autoridade de Deus. É pecado por causa disso. Por quê? Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, só Deus tem o poder de dar vida, só Deus tem o poder de tirar vida. Então todo aquele que tira a vida de alguém... É 1 Samuel? 1 Samuel 2, 6. 2, 6, ok. Pronto, pode continuar. Então todo aquele que tira a vida de alguém se faz de Deus. Se é arrogante essa pessoa, está a dizer que é Deus. Então tirar a minha própria vida, estou a dizer que eu sou o meu próprio Deus. Eu estou a dizer que aquela vida é minha. Sim. Na hora que eu quiser sair dela, eu saio. Vamos ver o que Paulo diz em Romanos capítulo 14, o versículo 7 e o 8. Paulo diz assim: ninguém vive para si, nem morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer moramos, pertencemos ao Senhor. Então essa vida não é tua. Romanos 14, versículo 6 e 7. Ok. Amém, 7 e 8. Pronto. 14, 7 e 8. Okay. Então significa que eu me faço de Deus quando eu tiro a minha própria vida. Porque a Bíblia está dizendo que eu não vivo para mim. Quando eu estou vivo, não é para mim, é para Deus. Então muitas vezes, como eu estava dizendo, muitas vezes o que acontece é ignorância, a pessoa precisa da informação certa. Outro motivo por que o suicídio é pecado. Porque, em primeiro lugar, o nosso corpo, a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Então desalojamos a Deus ao tirar a nossa própria vida. Gostei dessa. Nós estamos a despejar Deus. Essa aí. É importante perceber que
Deus é um ser espiritual. Os demônios são seres espirituais. E este mundo em que vivemos é um mundo físico. Então Deus e os outros espíritos são metafísicos. Para eles operarem no mundo físico, precisa de um corpo físico. A razão pela qual Satanás leva as pessoas à morte, quer impedir que mais templos existam na Terra, e por causa disso, mais presença de Deus exista na Terra. Quanto mais pessoas sem Deus na Terra, melhor para Satanás, porque mais espaço, mais templo ele tem. Então, mais espaço de ação ele tem. É por isso que ele leva as pessoas à morte, ao suicídio, para impedir que o Espírito de Deus habite em mim, porque habitando em mim o Espírito de Deus não só é para mim, a Bíblia diz Cristo é em nós a esperança da glória. Quando Cristo tem em nós, muita gente tem esperança, porque em Isaías a Bíblia diz through thy light they saw light, através da tua luz eles viram a luz. Então quando a luz de Deus está em nós, os outros também podem beneficiar da luz de Deus em nós. Então o suicídio é pecado porque atenta contra o templo de Deus, desaloja Deus, impede Deus de continuar a agir na terra enquanto houver espaço para agir na terra. Não, mas essa de desaloja Deus é muito profunda. Posso acrescentar, Baju? Não, ganha só eu. Desalojamos a Deus. Então, outra questão é que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, 29 que ninguém odeia o seu próprio corpo. Antes, cuida, lava, alimenta. É verdade. Então, quem comete suicídio, alguma coisa não está bem, é um sinal de que alguma coisa não está bem, porque de natureza, está escrito que por natureza ninguém odeia seu próprio corpo. Por natureza. É verdade. Então significa que quando odiamos nosso próprio corpo, quando autoflagelamos o nosso corpo, significa que estamos fora da nossa natureza. Então alguma coisa está acontecendo conosco. Então não é normal. Então, o suicídio tem esses efeitos todos, choca. Isso aí até levou-me, porque essa escritura fala de marido e mulher. Marido e mulher, levou-me para um marido que mata a sua esposa. Aí é que está. Ou esposa que mata o a seu sua marido. mulher. Vocês que têm aí brincadeiras de andar a tirar óleos quentes nos vossos maridos, estão a queimar-se a vocês mesmos. Para só acrescentar, um dos outros motivos, nós desprogramamos Deus nos seus planos, porque a Bíblia diz no livro de Jeremias 29:11, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Então quer dizer, você está a dizer que Deus, os teus planos não valem, valem os meus planos. É desprogramar também Deus, quando nós cometemos... Vocês hoje estão inspiradíssimos. Estamos a desprogramar Deus. Sim, porque Deus tem uma agenda para conosco. Isso é profundo, às vezes, quando o suicídio tem razões espirituais, é mesmo para bloquear os planos ou os projetos de Deus através de nós. O diabo, por conhecer o perigo que existe quando nós estamos dentro do plano de Deus, ele vem e diz, olha, a tua única saída aqui é tirar a vida. Eutanásia, vamos lá, eutanásia. No caso da eutanásia, o indivíduo está ali para 3, 4 anos, está vegetando, e os médicos chegam à conclusão de que este aqui já não dá, este não vai conseguir mais voltar. Então a solução aí é, como costumam dizer, simplificar a dor dele, né? Vamos desligar ele os tubos e tal, e vamos deixar com que ele parta. Eu quero... Ou temos até aqueles casos em que o indivíduo mesmo já pede, ele diz, não, eu estou com muita dor, ele está sofrendo, e as pessoas veem mesmo que ele está sofrendo, ele está ali no leito da morte, mas a morte não lhe leva. Está vendo alguém que está mesmo, ele está padecendo, tem cancro no peito, cancro acolá, dor de lado e tal. Quando ele acorda é só dor e ele já não aguenta com aquela dor. E está naquele momento de dor e desespero e ele diz aos médicos, não, tirem lá a minha vida porque eu já não estou a aguentar com esta dor. Eu volto para um dos pontos que o pastor Narciso aqui falou, que é de não tirar a soberania de Deus. Aquele que dá vida é Deus e aquele que tira a vida também é Deus. Então, a partir do momento que nós tomamos esta decisão, estamos a tirar a soberania de Deus sobre nossas vidas. Estamos a dizer que Deus agora, parece que tu te esqueceste de decidir por mim aqui na terra, eu vou decidir por mim. Eu já não quero mais sofrer. Eu já não quero mais sofrer. A Bíblia diz... Até deram um nome bonito, né? Eutanásia. Tal como Paulo diz, quando nós vivemos, não vivemos para nós, vivemos para Deus. E quando morrermos, também não morremos para nós. Então, quer dizer,
mesmo vivendo mal, nós estamos vivendo para nós. Estamos vivendo para Deus. É Deus quem tem a autoridade para agora dizer, chega, basta. Nós temos um caso de alguém que fez, vamos lá, um suicídio meio eutanásia, né? Que foi Saul. Saul no combate, ele foi atingido e ele sentiu que com aquela dor ele já não poderia mais. Saul não, foi Abimeleque. Foi Abimeleque, não. Saul pediu eutanásia, mas o jovem não aceitou. Então ele sozinho atirou-se. Saul é suicídio mesmo. Sim. Quem pediu eutanásia é Abimeleque, filho de Gideão. Abimeleque, filho de Gideão, acho que é Juízes 9 ou 14, não posso precisar agora. Ele foi atingido por uma pedra, por uma mulher. Ele era um rei perverso, né? Ímpio. Matou seus 70 irmãos, matou muita gente, humilhou muita gente durante a sua governação. E uma das vezes, quando ia invadir Siquém, acho que é Siquém, então foi a torre onde o povo correu para se esconder. E dali, uma mulher, diz que uma mulher atirou uma pedra de moinho, de lá de cima, lá, e veio, partiu o crânio dele, diz a Bíblia. A pedra bateu, feriu-lhe a cabeça, abriu o crânio, mas ele não morreu. Então ele pediu para que ele matasse. Agora, veja, a causa dele ali diz que para que não se fique a saber que eu fui morto por uma mulher. Exatamente. Porque naquela altura era uma grande vergonha. Homem ser morto por uma mulher. Então nós percebemos os vários motivos que podem levar alguém ao suicídio. Sim. A vergonha. Por exemplo, vemos na Índia, na Índia, e principalmente na Índia, muitos estudantes cometem suicídio por causa desta questão da vergonha, entre aspas. Sim. Porque lá os pais escolhem as profissões, as carreiras para os filhos. Na minha família são médicos, na nossa família são engenheiros. Então obriga o filho a fazer aquele curso difícil de medicina, ou de engenharia, ou de física, ou qualquer outro curso pesado. E ele se esforça, não consegue. Quando chumba, tem castigos. Então, para ele prefere morrer do que fazer passar os pais vergonha. É esse motivo. Se for a ver, mesmo algumas pesquisas, há de ver que muitos jovens suicidam porque não querem fazer os pais passarem vergonha de eles terem chumbado 2, 3 vezes um curso de medicina em que todo mundo na família é médico. Então, o caso de Abimeleque é exatamente esse aí. Ele pediu que ele matasse porque foi ferido por uma mulher. Não queria que o povo ficasse a saber que... Mas nós já sabemos. Sim. No caso de Saul, por exemplo, teve ali medo à mistura, né? Ele ia para combate, não tinha mais a presença de Deus na vida dele. Ele consulta-se a uma curandeira, a curandeira evoca espíritos e os espíritos dão-lhe um checkmate. Ele vai à guerra já derrotado de antemão e sucede o que sucedeu-se. Vamos lá agora à questão, de facto. Alguém que comete suicídio, para onde é que ele vai? Permita-me comentar esse ponto. Sim. É o seguinte, se prestar atenção, não sei se estaria antecipar a resposta, mas... Não, vamos lá. Mas olhando para essa questão, por exemplo, de Saúl, que depois foi se consultar a curandeira e tal. Sim. Se prestar atenção, usando fatos bíblicos, estamos a usar analogia bíblica. Textos da Bíblia, estudando casos de mortes, suicídio e tal. Sim. Se prestar atenção, quase todos que tiveram uma situação de suicídio na Bíblia já não tinham um bom relacionamento com Deus. Quase todos, a lista que temos da Bíblia, todos que cometeram suicídio não tinham um bom relacionamento com Deus. Então está a dizer que geralmente quem entra por aí já está em problemas com Deus. Mas depressão, tivemos alguns que tiveram depressão e saíram da depressão. Estavam bem com Deus. Porque esses ainda estavam bem com Deus. Estavam bem com Deus. Isso é muito importante estar a dizer e muito pertinente. Por exemplo, eu dei o exemplo de Abimeleque. É Juízes 9. 54, o próprio versículo em que ele pede para morrer, mas todo o capítulo pode-se ler. Juízes capítulo 9, o versículo 54. Então, o segundo caso é de Saúl, não é? Saúl é 1 Samuel 31, 1 Samuel 31, de 3 a 6. Okay. Então, vemos também que ele já estava desviado, até porque a Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor. No caso de Abimeleque, quando lê os versículos anteriores, também há de ver que
tem uma parte em que a Bíblia diz um espírito mau da parte do Senhor invadiu o povo, incitando o povo a se levantar contra ele. Significa que ele era perverso. Então os demônios rondavam ali perto dele, falavam coisas na cabeça dele que nós não sabemos. O de Juízes 9, versículo? Juízes 9, 54. Ok, pronto. Depois, 1 Samuel 31, 3 a 6. Ok. Depois temos o caso de Aifuel. Aifuel é 2 Samuel 17, 23. Este aqui era conselheiro de Absalão. E Absalão todos nós conhecemos, é filho de Davi. Sim. O rebelde que tentou matar o pai, usurpar o poder. Então significa os conselhos que ele dava não eram de Deus. Porque Davi era de Deus, nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E esse conselheiro é um conselheiro que vem agitar Absalão a se rebelar contra o pai. Só que a Bíblia diz que porque os seus conselhos não foram aceitos, ele se suicidou. Então temos aí 2 Samuel 17, 23. Depois temos outro caso de Zirim, que é primeiro Reis 16. O Zirim também, depois de ter reinado apenas por 7 dias, um general que chegou ao trono, não se sabe como, e só governou 7 dias e incendiou a casa, o palácio e tudo que tinha lá dentro e morreu. Então, está a imaginar que uma pessoa que acaba de subir ao poder, é uma semana já se suicidou. Alguma coisa não estava bem com esse governante. Tá vendo? Então, esses casos. Depois temos o caso de Judas no Novo Testamento, né? Também. Que também era uma pessoa perturbada, nós percebemos isso. Nós estamos a dizer, como eu disse no início, que todas as pessoas perturbadas é porque tem algum demônio. Não é o caso, mas esses casos que nós lemos aqui, a própria Bíblia diz que havia perturbação espiritual, eram pessoas sondadas ou rodeadas por demônios e que também não tinham um relacionamento bom com Deus. Então, isso já vai nos ajudar a entrar na questão. Também, antes mesmo de entrar para a questão, aquele que tem um bom relacionamento com Deus, encontra aquilo que está escrito em Salmos 28, 7. O Senhor é a minha força e meu escudo. Quer dizer que há problemas em que não sou eu quem vai carregar por si, mas o Senhor torna-se a minha força para suportar ou superar determinadas situações. Mas isso acontece somente quando eu estou com um bom relacionamento com Deus. Agora podemos voltar à questão. Ainda podemos estar por debaixo de um jugo depressivo, mas com Deus... com Deus nós superamos, porque o Senhor é a nossa força, Ele nos ajuda. Antes de responder à pergunta, vou pedir para colocarmos aí na nossa tela o nosso número. Já podemos abrir as linhas para os telespectadores aí em casa entrarem em contato conosco e assim poderem também colocar as suas questões, dúvidas, etc. Já pode responder? Ok, voltando para a questão, aquele que comete suicídio, para onde é que vai? Eu não vou dizer categoricamente que aquele que comete suicídio ele vai para o inferno. Durante muito tempo, por causa até daquilo que as pessoas foram bebendo da religião católica, que ela dizia que todo aquele que comete suicídio vai direto para o inferno. Mas esta decisão de a pessoa vai direto ou não para o inferno, ela não pertence ao homem. Não pertence ao julgamento do homem. Não, mas até porque os católicos, eles abrem aspas aí. Há uma possibilidade de não ir para o inferno. De uma intercessão pós-mórtica. Mas, segundo aquilo que os católicos acreditavam ou acreditam, é que se alguém comete suicídio, essa pessoa vai direto para o inferno. Mas não há coisa, não há aqui meio termo. Tá bem. Mas eu quero aqui, a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia mostra somente um pecado que não tem perdão, que é quando nós pecamos contra o Espírito Santo. É o único que é abominável. Mas estamos a desalojar o Espírito Santo. Aí estamos a abrir um outro debate. Não, foram vocês mesmos que disseram, né? Eu até tomei nota que desalojamos a Deus. Aí estamos a abrir. Desalojar o Espírito Santo. Mas em Romanos, mas vamos lá. Nem a vida, nem a morte, nem o porvir, nem a fome. Olha só, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então, isto para defender o meu posicionamento de que a pessoa que se suicida
Não é, ela não necessariamente. Não é uma sentença de inferno. Não é uma sentença de inferno. Não podemos olhar o suicídio como uma sentença de inferno. Já temos alguém em linha. Vamos lá congelar aí o seu ponto de vista. Muito boa noite, está a participar no Verbo. Boa noite, boa noite. Amém, já está a participar. A paz, irmão. Estamos de parabéns por ter feito um programa. Amém. E queria contribuir sobre a eutanásia. Sim, vamos lá. O poder de Deus nos desafia. Porque por quanto tempo ele vai poder viver sem Deus? Naquele momento que estamos a tomar a decisão de desligar, eu acho que para Deus aquela pessoa já morreu. Aí só ficou Deus a mostrar ao outro que você não vai ligar ao outro seu semelhante sem a minha participação. Então eu preciso ver essa questão. E nesse momento, o homem talvez liga ao outro homem para despedir, se não despediu. Mas a partir desse ele está tomando a decisão de desligar ou ligar. Não está tomando a decisão da vida, não. Porque aquela pessoa não tem sucesso de recuperar para voltar a viver sem meios artificiais. E aí não podemos contextualizar no suicídio, não. E naquele caso em que a pessoa está com dores, ela não está ligada a máquina nenhuma? Ela não está... Deus já deu um limite a caminho. Ok. Essa é a minha contribuição. No caso em que essa pessoa não está com dores, ela, aliás, não está ligada a máquinas, ela está aí com dores intensas, pode-se fazer eutanásia? Eu acho que aí já não se pode fazer nada. Tem que deixar Deus tomar a sua decisão. Certo. Amém. Deus tem que... Porque há casos de pessoas que novamente recuperam. O problema é que a medicina não aceita chamar os outros para virem interceder no meio do hospital. É isso. Então, é isso. Devemos ser muitos. Um processo multidisciplinar. Não um lado tomar decisão para desligar. Sim. Amém, amém. Porque se não chamaram um pastor para fazer uma oração, como que um médico já ficou incompetente muito de tomar decisão de desligar? Tem que chamar os outros para ajudar. Amém. Porque tem que haver uma fundação aqui. Os médicos, as diferentes disciplinas, têm que ter a mesma fundação. E é em Deus. Amém. Aí podemos reconhecer. Obrigado. Amém. Muito grato. 85-28-28-800. Entre em contato e fale conosco, converse conosco sobre este tópico. Mas já percebemos do seu ponto. Fica aí na pausa, queremos ouvir a profetisa. Sim, vamos lá. Eu queria fazer um comentário a respeito do que o pastor acabou de dizer. Sim. Quando ele diz, com toda a razão, que só o pecar contra o Espírito Santo é que não tem perdão, e não só a alegria, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas aqui está-se a tratar de suicídio. E quando alguém morre por vontade própria, eu acredito que está a cometer um ato que não lhe dá tempo de pedir perdão. Então, esse é um ato... Vamos atender, já pegamos o seu ponto e voltamos a ele. Temos o irmão Adriano, que está a ligar-nos. Muito boa noite, já está a participar. Boa noite. Amém, muita paz, já está a participar. Vamos lá. Capaz do Senhor, boa tarde. Amém, muita paz. Primeiro quero agradecer ao painel por este tema tão importante. Que força que Deus te abençoe. Amém. Para que haja o crescimento do Evangelho. Indo para o tema, é um tema tão rico que precisamos
mesmo de debater em todos os campos seriamente, porque quando falamos de suicídio, quando estava a começar o programa, nós percebemos que alguns não é só o pobre e nem só o rico. Aquele que o homem em si, em algum momento, tem que ter Deus. Ou o homem tem que ter Deus. Tanto o rico sem Deus, ele ainda não é nada, pode ir ao suicídio. Tanto o pobre sem Deus, também pode cair no mesmo erro. Acho que a riqueza, os bens materiais, não fazem parte para o suicídio. Mas acho que o contato com Deus é que pode nos conduzir para o caminho certo. Acho que não podemos olhar muito pelo lado material. Nós temos que olhar muito pelo lado espiritual. Porque há ricos que caem na armadilha de suicídio. Na sua riqueza sem Deus, ele cai. Na sua pobreza também sem Deus, ele cai. Acho que temos que olhar nesse lado. Então, praticamente é importante que o homem tenha Deus. Ok, o homem foi criado por Deus. Então, o homem está conectado com Deus. Ele também não tem base para suportar. Ok, e vamos reparar um pouco para a parte da eutanásia. Nós queremos ver mais ou menos esse lado como o lado que não podemos admitir, ou é extremamente proibido. Por quê? Porque em algum momento quem queria ler essa lei é o homem. Ele queria ser lei por falta de amor. Porque quando vê seu irmão em situações difíceis, ele não tem o coração para suportar, para cuidar. Mas a Bíblia nos ensina a suportar os nossos irmãos em todos os momentos. Amém. Amém. Ok. Amém. Muito grato por participar e por essas ricas contribuições. Já tinha terminado o fio de pensamento? Profetiza? Já tinha, não é? Acho que sim. Já tinha. Eu gostava de partir de onde ela terminou, Tá certo. em que dizíamos que quando alguém está cometendo suicídio, a pessoa não tem momento pessoa para, não tem momento para para pedir pedir perdão. perdão. Eu quero discordar, porque Senhor, me perdoe, vou me matar. alguns, mesmo pendurado Pede lá na perdão antes de corda, pecar. mesmo pendurado lá na Porque já corda, dissemos que é pecado. sim. Alguns mesmo pendurados lá na corda, naqueles últimos segundos, Sim. a pessoa diz, para Senhor, perdoa. No momento de dor, Senhor, perdoa-me por aquilo que estou fazendo, por aquilo que eu estou fazendo. Mas agora eu quero É que ela trazer... diz que esse perdão é antecedido do pecado. Quer dizer, nós pecamos e depois pedimos perdão. Essa é a lógica. Sim, mas deixa-me Agora, chegar se você pede perdão antes e depois começa, então está pecado de propósito. E a Bíblia diz que quem peca propositadamente não tem perdão. Agora, eu quero chegar, onde é que eu quero chegar? É aquilo, no tamanho da graça de Deus. Tamanho da graça de Deus. Vamos parar aí um bocadinho. Vamos ouvir o pastor Narciso, mas primeiro vamos atender aqui o telespectador. Muita paz. Paz e graça, tudo bom? Muita paz, irmão Júlio, já está a participar. Paz e graça, tudo bem? Amém. Se já está a participar, irmão Júlio, já pode colocar aí o seu ponto de vista ou questão, seja lá o que for. Perdemos o irmão Júlio. Pastor Narciso, vamos lá. Bom, eu acho que a questão de eutanásia não se discute. Sim. É tirar vida igualmente. E quem tem esse poder é Deus. É Deus. Ele falou de alguém que está ligado a máquinas. Okay. Aqui depois talvez tenha aspecto tecnológico. É a tecnologia que está lhe dando vida. Mas muitas vezes quem faz isso é quem não tem o seu ente querido ligado às máquinas. Todo aquele que tem o ente querido ligado às máquinas quer que a pessoa continue, quer que a pessoa lute de alguma forma. Até o Há último uma momento. esperança. Sim, há uma ali. esperança de que um milagre pode acontecer. Sim. A prova disso é que a pessoa continua viva, mesmo sem condições naturais para viver. A pessoa continua ali viva de alguma forma. Agora, podemos ver o caso de Davi, por exemplo. Davi, na sua velhice, a Bíblia diz que já não via bem, não ouvia bem, inclusive sofria de frio. Sim. Precisava de um método especial para aquecer a ele. Ele poderia ter pedido a Deus, tira a minha vida, porque já estou a sofrer, eu já não sou rei, já não faço nada, estou aqui a tremer, sim.
Mas não, continuaram lá. Quer dizer, não quero aqui mencionar o método que era utilizado, mas que nós percebemos que era um sofrimento na vida que ele estava a ter. Ele já tinha idade muito avançada. Sim. No entanto, ele não pediu morte, continuou até os dias que Deus determinou. Aliás, a Bíblia diz assim: se servires ao Senhor, Deus está a dizer que cumprirá os teus dias, completará os teus dias na terra. Isso quer dizer que cada um tem uns dias determinados por Deus na terra. Ninguém pode interromper isso. Essa é uma das coisas que nós ensinamos, por exemplo, na nossa congregação. Que ninguém pode interromper sua vida, senão Deus que tem o poder de dar vida e tirar vida. Quando você anda nos caminhos de Deus, você vai completar seus dias. Se Deus te deu 40 dias, você vai ver 40 anos, quer dizer, vai ver 40 anos. Se deu 50, se deu 80, você tem que completar esses dias. É o plano de Deus isso. Em Salmos e Eclesiastes vê isso. Agora, indo para a questão de vai para o inferno ou para o céu. Existem duas correntes sobre essa questão. E a base das correntes teológicas sobre essa questão é a questão da predestinação. Por exemplo, a corrente que acredita na salvação como predestinação acredita igualmente que a salvação não se perde. São os calvinistas. Os calvinistas. Então, para essas pessoas, a pessoa pode passar depressão, pode pecar, basta que se arrependa, pode viver como quiser, entre aspas, não é? Não, os calvinistas são um bocadinho mais folgados até neste aspecto. Me perdoem os calvinistas os calvinistas, por exemplo, alguns calvinistas que eu conheço fumam. E eles consideram que não estão perdendo a salvação por causa disso. Sim, para eles a salvação é um dado adquirido. Eu conheço muitos também que não têm um bom testemunho, mas a questão aqui não é analisar a vida de ninguém. Mas o que eu estou a querer dizer é que para essas pessoas, a pessoa pode passar por essa depressão e ainda até incorrer ao risco do próprio suicídio. Mas a sua salvação está preservada porque é um dado adquirido por Cristo na cruz para eles. Não se perde a salvação. Mas para nós, os outros que acreditamos que é possível a pessoa perder a salvação. Então, e também acabei de anunciar com o meu pouco conhecimento das Escrituras que o suicídio é pecado. E se é pecado, então todo pecado é desobediência a Deus. Então, ninguém desobedece a Deus e fica impune. Está percebendo? Então, aquela questão, por exemplo, de alguém se arrepende na hora. Quem decide, na realidade, no final do dia, para onde a pessoa vai, é Deus. Mas, se a pessoa morreu, suicidou-se, cometeu o pecado, ninguém pede perdão de um pecado que está para cometer. Normalmente nós pedimos para a Bíblia, diz, arrependei-vos dos vossos maus caminhos e voltai-vos para Deus. Então nós nos arrependemos e nos convertemos de um caminho que já trilhamos, não que queremos trilhar. Quer dizer, eu não pego numa faca, dizer, Senhor, me perdoa, quero matar essa senhora aqui, me perdoa agora. E mato, depois não vou pedir mais perdão porque já adiantei. Senão eu faria hoje o pedido de perdão de todos os pecados do resto que vou fazer. Mas não, temos alguém ali? Mantemos a nossa conexão com Deus. Temos alguém em linha? Tenho indicação que temos alguém em linha. Peço para falar um pouco mais alto, estou com o auricular um bocadinho baixo. Temos alguém em linha. Júlio de Mocuba. Seja bem-vindo ao programa Verbo. É Júlio de Mocuba. É o seguinte, é salientar que muitos jovens que cometem suicídio, os jovens não têm comunhão com Deus. Vamos prestar atenção. Os jovens que cometem suicídio, muitas vezes não vão à igreja, não estou a querer dizer que os jovens que vão à igreja têm comunhão com Deus. Os jovens que cometem suicídio não tem que se direciona a seu Deus. É dessa feita que eu quero dizer que se o jovem quer cometer suicídio de Deus, há vezes que não permite que aconteça. Então, essa questão, porque Deus não permite que aconteça, mas a pessoa quer. Será que é porque não chegou no momento ainda? Não sei se entendeu a minha questão. Eu não sei se percebi bem a questão. Entendeu? Eu não entendi a questão. Pode reformulá-la? Reformular é o seguinte. Há daquelas vezes que jovens que tentam se suicidar. Sim. E não conseguem.
O que acontece, o que impede dos jovens de se suicidar? Tá certo. Já percebemos a questão. Muito obrigado por participar. Que Deus a abençoe. Eu até vou usar esta pergunta, talvez para dar um salto, porque, no meu ponto de vista, eu vou ler Salmo 139, versículo 16. A Bíblia diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. A dádiva da vida é divina. A dádiva da vida é divina. É complicadíssimo mexer com uma dádiva divina. Complicadíssimo. Agora, mais do que para onde esse indivíduo vai, talvez nós refletimos aqui sobre como ajudar alguém que queira cometer suicídio, porque temos telespectadores aí em casa que estão a assistir e que eles estão a viver esta depressão de perto, eles estão a ver esta pressão, ou por possessão, ou por opressão, ou mesmo por manipulação, vozes que vão lhes dizendo faça, e ele está sentindo isto. Como é que nós podemos ajudar esse que está aqui em casa e que está nesta situação? Mas antes mesmo de respondermos à pergunta, vamos atender o nosso irmão Bernardo, que está em linha. Muita paz. Alô? Muita paz. Muita paz. De onde nos fala? Sim, gostaria de contribuir com... Você já está a participar? Sim, eu gostaria de dar umas duas questões ao programa e contribuir um pouco acerca disso. Então, o Mano de parte estava a definir que nem todos que cometem suicídio vão ao inferno, mas a Bíblia é clara que nos dá todos os exemplos como devemos seguir a luta. Sim, estamos ouvindo? Bom, eu acho que perdemos a linha. Mas ele estava na linha mesmo do pastor Narciso, em relação ao fato de nem todos que vão nem todos que cometem o suicídio vão para o inferno. Talvez a questão ligada a isso seria: o indivíduo suicidou-se, então vai para onde? Vai para o céu? Não, mas mais do que isso, pelo que a gente lê na narrativa bíblica, e vocês também disseram aqui isso, é que quando alguém chega ao extremo de cometer suicídio, já está com problemas no seu relacionamento com Deus. Isso não é um indício de algum problema, pastor Leonildo? Digo problema de relacionamento mesmo com Deus. Porque se nós olharmos o índice de suicídio entre cristãos, e eu estava a falar de cristãos fervorosos, não estamos a dizer que vão para a igreja por ir, é muito baixo. Se nós olharmos, por exemplo, os índices, nós estamos a ficar alarmados agora porque tem alguns pastores que estão a cometer suicídio, coisa que não acontecia. Mas não é porque é um número extravagante, comparando, por exemplo, com pessoas de outras profissões, advogados, médicos e por aí em diante. É mais alarmante porque parte de alguém que não se esperava que tomasse tal atitude. Desde que o pastor, ele representa a imagem de Deus, é o representante de Deus na terra. Então é muito, mas muito alarmante quando alguém que é representante de Deus, ele toma esta atitude. Mas voltando à questão, partindo nesse fio de ideia, percebemos que as pessoas que cometem este suicídio são pessoas que o seu relacionamento com Deus, em algum momento houve aqui algum rompimento de relacionamento com Deus, olhando até para alguns exemplos que a Bíblia nos traz, de pessoas que a sua caminhada, ou então tiveram quedas na sua caminhada com Deus e depois disso chegaram a cometer estes aspectos ou esses atos de suicídio. Voltando à questão mais uma vez, quando as pessoas não estão bem com Deus, automaticamente estão susceptíveis a serem ou tentados pelo diabo ou serem desviados. A Bíblia nos manda estarmos em constante vigilância
a todo Aí momento. já está respondendo aquela pergunta sobre o que fazer com alguém que está num depressivo, não é? Acho que já está aí. Aos poucos vamos chegando lá. Tá certo. A Bíblia nos exorta a estar em vigilância. A Bíblia diz, olha, tu que estás em pé, tome cuidado para que não caias. Então, há aqui uma necessidade de vivermos uma vida de constante vigilância para que não caiamos. Porque todo mundo está suscetível a ser tentado. A Bíblia, o diabo foi lançado para aqui, para a terra. Ele não age em nenhum outro circo além daqui. Ele age em pessoas. Então, precisamos enquanto ainda estivermos vivos, vivemos em total vigilância, estarmos atentos. Não existe super-homem. Mas aquele que... Temos alguém em linha, vamos atender. É crédito. Não está, caiu. Então, precisamos de estar em constante vigilância, não existe super-homem. A partir do momento em que nós nos distanciamos daquilo que é a nossa força, ficamos entregues às mãos do maligno. Acabamos caindo nesta cena do suicídio, porque estamos de relações cortadas com Deus. Aquele que é a nossa força, aquele que é nosso sustento, aquele que é nosso equilíbrio. Aí vamos também entrar, olha, a partir do momento que a pessoa rompe relações com Deus, a pessoa do Espírito Santo também sai dela. A pessoa do Espírito Santo é aquela que nos aconselha, nos guia, nos direciona, olha, isto aqui tu não podes fazer. Então, se não temos este equilíbrio que vem a partir da pessoa do Espírito Santo, estamos susceptíveis a cometer estes erros, a cometer estes pecados. Amém. Sebastião Abudo, aqui no Facebook, está a dizer: a paz do Senhor, muito boa noite. Gostaria de saber como é que podemos evitar o suicídio. Ok. Eu queria primeiro partilhar um breve testemunho. É um trabalho que nós temos feito, por exemplo, no nosso ministério, na nossa congregação. Chama-se Comissão Internacional do Reino de Deus. Está em Moalase, quarteirão 27 ou quarteirão 30. Comissão do Reino de Deus ou do Reino dos Céus. Pode dar seu número de telefone? Alguém pode precisar de... O número é 84 68 72 10 030. 8468720330. Você que está aí em casa e que quer conversar, o pastor Narciso está aí disponível para você entrar em contato e também poder se aconselhar com ele. Vamos lá, Narciso. Digo isso exatamente por causa disso. Não é possível dar uma espécie de diagnóstico à distância. É preciso olhar caso por caso, não é? Para poder ajudar a pessoa de forma eficaz. É preciso olhar caso por caso. Como eu estava a dizer, é preciso saber se o caso é de dimensão espiritual. Se sim, é possessão ou é opressão. Por exemplo, se é possessão, urgentemente essa pessoa precisa de oração. Se é opressão, essa pessoa precisa de um acompanhamento com aconselhamento. Por exemplo, agora que eu estou a falar, nós temos 2 casos no nosso ministério de pessoas que ficaram libertas do espírito de suicídio. Ok. Não falo só de espírito de morte no geral, de suicídio mesmo. Ok. Então, temos, por exemplo, uma irmã que no ano passado teve que ingerir um monte de comprimidos porque tinha um problema conjugal com o marido, no caso. Discutiam sempre, brigavam e tal. E ela decidiu ingerir comprimidos, ficou inconsciente. Foi carregado. Essa é um dado interessante, porque as estatísticas dizem que as mulheres procuram métodos suaves para suicídio e os homens procuram métodos violentos. Então, ela ingeriu muitos comprimidos e foi levada de emergência para os hospitais, primeiro para o posto local, depois para a Zema-Cama, depois para o hospital central. Ela estava inconsciente, teve que ser desintoxicada durante um período, e quando ela voltou assim à normalidade, tanto quando conseguiu abrir os olhos e tal, não reconhecia ninguém. Então recebemos portanto, a informação. Eu, particularmente como pastor da igreja, fui lá, fui orientar a ela, fui orar com ela, e ainda disse: daqui a tantos dias estarás fora daqui. E ela saiu e deu o devido acompanhamento. Hoje ela é obreira na igreja. Amém. Está a servir a Deus, está lá. O outro jovem foi há sensivelmente 2 semanas. Ele nem era membro da nossa igreja, estava de passagem, encontrou-se com o irmão da igreja, que é o zelador da igreja. Ele a querer se suicidar, deprimido. Um engenheiro químico formado na UEL,
mas que não tem emprego, a esposa lhe abandonou, as coisas não estão a andar, não está acontecendo nada na vida dele. E ele decidiu que iria tirar a vida dele. E justamente naquele dia, era um sábado, eu estava na igreja a dar aconselhamento, e quando ele passava, o obreiro lhe chamou, conversou com ele, disse, olha, o pastor está aqui, é melhor aguardar para falar com ele. Ele entrou, conversamos, oramos por ele, manifestou, expulsamos o demônio e demos orientação. E hoje ele está lá na igreja. Ele ainda não é obreiro, mas está lá. Aliás, uma semana depois, ele veio me dar testemunho. Pastor, minha vida mudou muito, já durmo. Glórias a Deus. Eu tinha problema de insônia, eu ouvia vozes e ficava com muito medo estando em casa sozinho. Mas agora já estou bem, tudo que eu quero agora é que minha esposa volte para casa. Eu orientei a ele que aguarde cada coisa com o seu tempo. Então, vamos lá. Orientação espiritual para quem tem problemas ou tendências a suicídio. Essa é uma orientação de forma geral. Como eu disse, cada um deve se aproximar para sabermos caso por caso e ver qual é o ponto de situação. Orientação espiritual para quem precisa, de uma forma geral. Filipenses capítulo 4, versículo número 6. Filipenses capítulo número 4, o versículo número 6. Começa por dizer, não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer. Outra pessoa dizer, não fique ansioso. Não fique ansioso, não fique aflito, não fique preocupado com nada. Então eu levanto aqui 4 pontos. Número 1, a solução para se livrar da depressão ou de tudo que te leva ao suicídio é não deixar que nada te aflinja. Não deixe nada entrar no coração. O teu coração seja um espaço só para Deus. A tua mente seja ocupada com coisas de Deus. Número 2, ele diz, em vez disso, ore a respeito de tudo. Esse é o primeiro passo. Ore a respeito de tudo. Conta a Deus a respeito de tudo. Deus, eu tenho problema com a minha esposa. Deus, eu tenho problema com o emprego. Deus, eu preciso da sua ajuda, Senhor. Senhor, eu tenho problema de saúde. Senhor, eu tenho problema de insônia. Conte tudo a Deus. É o que a Bíblia está a dizer. Ore a respeito de tudo. A Bíblia está a dizer de tudo. Então, algumas pessoas só oram a respeito da unção e do fogo e da graça. Está a orar só para ver pessoas a caírem na igreja. A Bíblia está a dizer, conta tudo. Pastor, conta teus problemas a Deus, pastor. Não fica a dizer que eu sou pastor, sei lá o quê. Fala com Deus, conta seus problemas a Deus. Claro. Ora a respeito de tudo. Número 3. A oração é muito importante, isso alivia. Número 3, a Bíblia diz, conte as suas necessidades a Deus. Primeiro diz, ore a respeito de tudo. Número 3 diz, conte todas as suas necessidades a Deus. Então, necessidade é aquilo que te faz falta, que acaba te levando à depressão, ou à pressão, ou a essa angústia, que acaba de dizer, é melhor, te faz pensar, é melhor eu tirar a minha vida. E número 4 ainda aí diz assim, não se esqueça de agradecer-lhe. Isso é muito importante. Muitas vezes o que nos leva à perturbação é a ingratidão. Porque nós estamos preocupados com o que não temos e esquecemos de agradecer por aquilo que já temos. Então, nós esquecemos de agradecer por aquilo que já temos. Então, a Bíblia diz, não esqueça de agradecer. Agradeça por aquilo que já tem. Agradeça pela família que tem. É uma família conturbada, sim, mas pelo menos tem família. Há quem não tem família. Agradeça pela esposa que tem. Agradeça pelo marido que tem. Agradeça por essa igreja que está liderada. Há uma igreja que não ouve, pelo menos tem uma igreja. Há um pastor que não tem ninguém, que está precisando de pessoas para lhe perturbar e não tem. Então, aprenda a ser grato a Deus, mesmo em meio às dificuldades, porque a Bíblia diz todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, a Bíblia diz, por exemplo, que as aflições servem para moldar paciência. É o que a Bíblia nos ensina. Isso é bíblico. Diz, alegre-se na aflição, porque a aflição serve para moldar paciência, longanimidade. Tá percebendo? Então, a seguir, escuta o que a Bíblia diz, versículo número 7. Se fizer isto, se fizer o quê? Isto o quê? Aqueles 4 pontos que mencionamos, o que é que vai acontecer? Vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Esse é o resultado das pessoas que têm um relacionamento de oração, meditação. Esse é o resultado para as pessoas que contam as suas dificuldades, os seus problemas a Deus. Esse é o resultado que acontece com as pessoas que são gratas a Deus. A Bíblia diz, se fizer isso, você sozinho vai experimentar o quê? A paz que nenhum homem vai entender. Por isso a Bíblia diz, é uma paz que excede o entendimento do homem. O que significa isso, reverendo? Significa que as pessoas vão se perguntar, não é possível que esse senhor esteja calmo em meio a tanto caos assim. A casa dele está a queimar e ele está tão calmo.
Ele perdeu a esposa, agora ele está calmo. Ele perdeu o emprego, agora eu não ia aguentar aquele stress. Mas a Bíblia diz, nós experimentamos uma paz que o mundo não compreende. É uma paz que excede todo o entendimento. A Bíblia diz, essa paz vai superabundar, tanto na nossa mente e no nosso coração. De que forma? Passamos para o versículo número 8. Diz assim, agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero lhes dizer mais uma coisa. Qual é essa coisa que Paulo quer nos dizer? Firmem os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro. Entendeu? O vosso foco, os vossos pensamentos devem se focar no que é verdadeiro. Não fica, porque outra coisa que leva as pessoas à frustração é a gestão de expectativas. Eu chamo isso de gestão de expectativas. São aquelas pessoas que colocaram a fasquia dos seus sonhos muito acima da realidade deles. E quando esse sonho não se realiza, é frustrante. Uma pessoa que coloca uma fasquia muito grande. A expectativa dele é que se eu me encontrar com o Alô, eu sei que ele trabalha, ele vai me orientar com 10 mil. E quando eu lhe peço os 10 mil, ele me diz que não tem dinheiro. Eu fico me perguntando, como é que ele não tem dinheiro? Eu vejo o carro de que ele anda, conheço a casa dele. Um minuto, pastor Narciso. Não, 30 segundos, vamos lá. Ok, então só para terminar, deixa